É sobre a história de santidade de um homem, mas uma santidade que se cria para todos e para todas as coisas do mundo que vos estamos a falar ao longo das últimas semanas. Que Dom Manuel Clemente, que está uma vez mais connosco, muito boa tarde, nos vai apresentando esta biografia do homem que cria a santidade para todos e para todas as coisas. Exatamente, está muito bem dito assim. Está muito bem dito, porque essa é a intuição de José Maria Escrivá, essa é a resposta que Deus lhe vai dar àquela pergunta que ele ia fazendo insistentemente nos seus anos de formação: Senhor, que eu veja, Senhor, que eu veja, Senhor, que eu seja aquilo que tu queres que eu seja. Pois, como essa resposta acabou por acontecer e depois de ser concretizada e até institucionalmente concretizada, diríamos até melhor, um carisma, não é? Um carisma fundacional, creio que se pode falar nestes termos, no sentido em que um carisma à luz de São Paulo é a graça que Deus dá a este ou àquele membro do povo de Deus para que desempenhe uma determinada ação em relação ao bem de todo o corpo de Cristo, que é a Igreja, enfim, para o bem do mundo. Pois o carisma de Escrivá, que depois terá essa concretização institucional no Opus Dei e através do Opus Dei, é agora que ele se vai esclarecer nesse dia, que é um dia marcante, dia mágico. É como que o centro da vida de José Maria Escrivá, para o qual, de algum modo, tudo aquilo que nós já vimos atrás, desde o seu nascimento, no princípio do século, de algum modo se encaminha, repito, mas também a partir do qual tudo mais se projeta. As coisas, em termos de circunstâncias, explicam-se rapidamente, ele próprio várias vezes aludiu a isso, e os seus biógrafos também. Isto é que, nesse dia do Anjo da Guarda, dos Anjos Custódios, nesse dia 2 de outubro de 1928, o padre Escrivá, nessa altura, lembremos, por isso capelão do Patronato dos Enfermos, professor na Academia Siquendes, ainda estudante para doutoramento de Direito na cidade de Madrid, enfim, todas estas coisas, está a fazer os seus exercícios espirituais, ou como muitas vezes também se diz, o seu retiro anual. Está numa casa que os padres vicentinos têm em Madrid, e ele está a fazer a sua meditação. Ao longe tocam os sinos, e essa circunstância também é notada, e Escrivá tem a intuição, tem a inspiração, tem quase a visão do que é que Deus lhe pedia. Não que fundasse mais um instituto religioso ou mais uma associação específica de piedade ou de apostolado para este ou para aquele campo em pormenor, mas que formasse uma obra, ou que deixasse que Deus, através dele, originasse uma obra que levasse a todos os cristãos, no mais comum dos seus estados, das suas vocações, das suas circunstâncias, este apelo da santidade. Ou seja, que a santidade não aparecesse como algo de exterior, como algo de estranho, como algo de distante da vida de todos os dias, mas que encontrasse na vida de todos os dias precisamente a sua base e como o seu humus, a terra onde havia de frutificar. Nós hoje, enfim, temos isto quase como assumido, sobretudo porque já estamos há 40 anos do Concílio Vaticano II. Mas este apelo universal à santidade, esta santidade que é vivida na universalidade das circunstâncias, ou pelo menos aí pode ser vivida e atuada, estamos em 1920, e em 1920 ainda temos uma sociedade que, mesmo do ponto de vista eclesial, está não só estratificada, mas muito compartimentada. Ou seja, nos princípios do século XX, vocações, sim, já se começava a falar de vocações no sentido amplo, mas ainda não como hoje. Portanto, onde é que ia essa amplidão? Ia para o sacerdócio secular, melhor dizendo, do que diocesano, portanto, o sacerdócio secular, que é este que nós normalmente conhecemos, nas paróquias, por aí fora, ou então ia-se para o sacerdócio religioso, entrando no instituto, entrando em religião, e da boa maneira medieval, quer dizer, entrar em religião é entrar no instituto, portanto, entrar numa congregação. Ainda nem sequer existia, em 1928, essa outra figura, que se chamará depois, no tempo de Pio XII, os institutos escolares, em que de alguma maneira se participa da consagração quase religiosa e da presença no mundo. Bem, isto ainda não estava, como está hoje, nem perto nem de longe, assumido como uma variedade de circunstâncias onde a mesma vida cristã, onde o mesmo Espírito de Jesus Cristo pode e deve encarnar de uma maneira, digamos, congênere, em termos de dignidade e a intensidade de vida. Ora, as várias circunstâncias, repito,
em que o padre Escrivá estava a desempenhar o seu ministério, dentro e fora da igreja, dentro e fora do templo, e muito fora do templo, e em ambientes escolares. Esta sua vocação para não deixar de o ser, ou seja, um homem assim tão plurifacetado no exercício do seu ministério e da sua vida cotidiana, e a necessidade que agora dizemos e acreditamos que o próprio Espírito ia urgindo para que todos os cristãos, como tais, se sentissem chamados à perfeição da vida cristã, este conjunto de circunstâncias desabrocham nessa visão. Podemos quase falar de uma visão que José Maria Escrivá tem do que é que Deus lhe pede. Eu até pedi aqui ao Paulo para ler uma página que está muitíssimo bem descrita e descrita desta obra do padre Hugo de Azevedo, Uma Luz no Mundo, a vida do servo de Deus, Monsenhor José Maria Escrivá de Balaguer, assim se intitulou na altura, fundador do Opus Dei, depois o padre Hugo de Azevedo, um autor português, que descreve, repito, numa página muito bem conseguida, como se diz artisticamente, o que foi essa vocação de Escrivá para a fundação da obra no dia 2 de outubro de 1928. Agradecia que lesse devagar, porque eu nunca conseguiria de modo nenhum dizer tão bem como o padre Hugo de Azevedo escreve aí. Na manhã de 2 de outubro, no seu quarto de retirante, tenho uma vez mais diante dos olhos os seus apontamentos espirituais. Quero meditar sobre eles novamente. De súbito, deixa de os ver. Começa a desenrolar-se dentro dele um panorama extraordinário que o absorve por completo. São milhões de almas abrindo-se e entregando-se ao amor de Deus. Multidões imensas de pessoas vulgares e correntes, as multidões da rua, a gente normal, o povo, despertando para as mais altas exigências da santidade e do apostolado, despertando do sono da mediocridade, ouvindo cada um o chamamento pessoal de Deus. É o trabalho, qualquer trabalho honesto, convertido em magnífica ocasião de encontro íntimo com Cristo. É a oração constante, a vida contemplativa perfeitamente harmonizada com as ocupações miúdas e fatigantes do dia a dia. É Jesus, vulgar trabalhador, redimindo-nos na sua oficina de Nazaré. É Maria, comum dona de casa e mãe de família, santificando-se nas lides domésticas. José, o carpinteiro, vivendo a toda a hora para Jesus e Maria. É a descoberta espiritual e apostólica da vida oculta de Nosso Senhor, da grandeza do batismo, do espírito dos primeiros cristãos, indistintos membros de um mundo que fermentam pela fé. Mais a certeza de que o céu está empenhado em que isso se realize imediatamente. Mais a urgência dessa primavera na Igreja e no mundo. Mais a aguda consciência de que Deus o escolhera para levar aos homens a notícia desta nova misericórdia divina que encherá de luz as inteligências, de felicidade os corações, de graça as almas. É o espírito do Opus Dei que o Senhor lhe faz ver, destinado a leigos e a sacerdotes diocesanos como ele. A todos quantos são chamados a servir a Deus no mundo de qualquer forma e em qualquer estado. Eu só sublinhava uma nota ou duas, muito rapidamente, desta descrição magnífica que o padre Hugo de Azevedo faz da vocação de Escrivá, que é a ultrapassagem da mediocridade da vida, ou seja, de uma concepção, enfim, frouxa da existência, deixando apenas para alguns especialistas da santidade ir mais além na vivência cristã ou nesse heroísmo da existência cotidiana. Não, levar a todos uma mensagem de que com Jesus Cristo e com a graça de Jesus Cristo a vida pode ser algo mais do que uma coisa rotineira, medíocre, para utilizar um adjetivo. Pode ir além, no sentido propriamente da santidade, ou seja, toda repassada pela graça divina. E sendo repassada pela graça divina, é a existência humana, nas suas diversas aplicações, as mais concretas, da vida de todos os dias, seja de quem for, que pode constituir-se numa autêntica obra de Deus no mundo. Porque naqueles corações generosos e magnânimos que se lhe abrem, Deus e a graça divina atua na própria existência terrena. Homens e mulheres. Homens e mulheres, como depois ele abrirá, é uma intuição subsequente que ele terá, que isto acontecerá não apenas com os estudantes a quem ele acompanhava, ou outras pessoas no masculino, mas também no feminino. Esta vocação
era para todos, conforme os diversos Estados, e concretamente também para sacerdotes de qualquer condição, mas que quisessem viver esta espiritualidade de santificação pelas atividades do dia-a-dia, fossem quais fossem. Veremos como depois esse dia fundacional de consequências teve e como é que a obra foi nascendo. Se tornou em décadas. Exatamente. Fica para Dias 8 dias, na continuação desta apresentação que vos fazemos agora da vida de São José Maria Escrivão.